tudo bem? Eu sou o João, eu vou começar aqui a monitoria de clínica de ruminantes para a primeira prova, tá? Vou falar sobre deficiência de energia e proteína e deficiência de alguns macrominerais, tá? Vou começar a falar sobre deficiência de energia e proteína, que foi a primeira aula, né, do semestre. Antes de começar a falar, vou revisar alguns conceitos básicos aqui, que muita gente não entende, não é da área e tem um pouco de dificuldade. Tá? Primeiro eu vou diferenciar volumoso e concentrado. Tá? A dieta básica do ruminante, que é um herbívoro, é se alimentar de volumoso, se alimentar de capim, ter um alto teor de fibras, né? Baixo teor de matéria seca, aquela digestibilidade boa, muito estímulo ruminal, muita ação das bactérias ruminais, tá? Onde o bovino se alimenta do capim, regurgita, só a bactéria faz ação sobre aquele alimento, ele consegue absorver os ácidos necessários para a sua dieta, né, para poder transformá-los em glicose. Tá? Enquanto o concentrado é um alimento que tem muita glicose, muita energia, tá? E um alto teor de proteínas também. Isso faz com que ele tenha rápida digestibilidade. Tá? É uma energia muito rápida para o bovino. Tá? Mas tem seus efeitos negativos se administrado em quantidade. Enquanto o volumoso é o ideal para o equilíbrio. O animal pode comer em quantidade, afinal ele é herbívoro, né? Ele deve comer volumoso em quantidade. E a quantidade concentrada é aumentada de acordo com a produtividade desse animal, seja de corte ou seja de leite. Tá? A matéria seca é a diferença entre o peso total e a quantidade de água do alimento. Resumindo, tudo que tem no alimento que não seja água. Tá? E o bovino deve ingerir 3% do peso vivo por dia de matéria seca. Então, um bovino de 500 quilos, por exemplo, se ele comer, 10% do peso dele de silagem, por exemplo, ele vai estar comendo 50 quilos de silagem. Tá? E desses 50 quilos, 3% tem que ser matéria seca. Tá? Se não for 3% de matéria seca, for 2% de matéria seca, os outros 1% deve ser suplementado, por exemplo, com farelo de milho. Tá? Então, a matéria seca é a quantidade que o bovino vai precisar para absorver energia dessa alimentação. Tá? Em alguns casos, né, vou dizer aqui num caso de seca extrema, esses bovinos podem ser submetidos a muito desafio, porque eles podem comer alimentos com muita matéria seca devido ao tempo que esse alimento que essa planta está crescendo. Então, às vezes, um pasto onde o capim está 2 meses crescendo, o capim já está morto, já está velho, já não está de boa qualidade, perdeu muita água, está muito seco, muito buchoso. Isso dificulta o animal a se alimentar. Então, um animal que se alimentava de um capim verde com muita água, ele comia vários quilos por dia, agora ele já não consegue. Se ele comer 50 quilos de silagem na época boa, se ele for para um pasto seco, ele vai comer nem 15 a 20 quilos por dia, fazendo com que o animal ganhe peso e fique deficiente de energia e proteína. Tá? E agora diferenciando o concentrado proteico do concentrado energético. Tá? O concentrado proteico, por exemplo, a soja, que tem quase 80% de proteína, o ponto base aqui é a porcentagem de proteína bruta, 18%. Tá? Enquanto o milho, ele é um alimento que tem 80% de energia. Então ele é um alimento energético, tá? Um concentrado energético que tem menos de 18% de proteína bruta. Tá? Eu botei um tópico aqui em cima, né, no canto superior direito, sobre a lignina. A lignina é como se fosse uma parte da planta, da parede celular da planta, que faz com que tenha muita rigidez. Ela dá muita rigidez para a planta, fazendo com que nós, por exemplo, que não somos herbívoros, não conseguimos comer uma planta, né? Porque devido à sua lignina. Então ela é como se fosse um dificultor, né, de ingestão de alimento. Tá? Fazendo com que o bovino, quanto mais lignina, mais dificuldade ele tem de ingerir. Por mais que haja ação das bactérias ruminais, que haja regurgitação, rematigação, é muito difícil de digerir essa lignina, né? E o bovino, o ruminante no geral, tem essa capacidade. Tá? Então, quanto mais velho o alimento, mais passado o alimento ou quando ele é mal cortado, como por exemplo a cana, se você cortar errado, né, vão gerar muitos talos, isso vai fazer com que o bovino tenha mais dificuldade de gestão. E quanto mais dificuldade de gestão, mais tempo ele perde digerindo, né, fazendo com que ele tenha menos absorção, né, de nutrientes. Falando rápido da sazonalidade. Tá? Como a maioria deve saber, a sazonalidade é o fator-chave da nutrição dos bovinos. Tá? Na época das águas, vou dizer de final de setembro, começo de outubro,
até o final de abril é uma época onde tem muita chuva, onde as pessoas estão plantando milho, estão fazendo pastejo rotacionado, estão fazendo várias formas de nutrir o ruminante, e é uma época onde os animais ganham muito peso. E na época da seca, eles passam muito aperto, porque algumas fazendas mal planejadas não têm esse controle do alimento, né? Então, a época da seca vai ser a época de maior desafio para o ruminante, fazendo com que ele perca muita energia e proteína, né? Seja deficiente. Tem fazendas onde os animais ganham peso na seca, tem fazendas que eles perdem muito peso até morrem na época das secas por não ter alimento, tá? Então, existem várias formas de manipular, fazendo com que o animal consiga ganhar energia, consiga manter a quantidade mínima de proteína que ele precisa no dia, tá? Mesmo que seja na época que não tem chuva. Existem várias formas de fazer isso, tá? Isso é de muita importância, principalmente nós que somos médicos veterinários e até outros encarregados de uma propriedade para fazer esse controle, tá? Alguns fatores que vão influenciar a deficiência de energia e proteína estão aí. A qualidade do solo, a formação da planta, né? Às vezes o tempo de formação da planta, ou a forma que ela se porta. Tem lugares que a planta nasce com muito talo, tem lugares que a planta nasce mais reta, de melhor forma. A região, o clima, né? Se a região não tem muita chuva, se é cercada de montanhas e tudo mais. E o mais importante é o manejo, né? À esquerda a gente está vendo uma foto de um pasto perfeito, provavelmente rotacionado. Deve ter mais ou menos uns 12 a 15 dias de crescido esse pasto, tá? Ele é de muita qualidade, muito bem conservado, tá? Passa o trator na época certa, revolve o solo, fazendo com que a planta cresça muito mais rápido, muito mais nutritivo para o animal, tá? Sendo um alimento de muita qualidade. Enquanto na direita a gente está vendo um pasto seco, buchoso, onde provavelmente não deve passar há anos um trator nessa região para e poder plantar de novo a semente do capim. Então, o manejo é muito importante, tá? É o mais importante disso aí, tá? E algumas fazendas que usam veterinários como consultores podem entender que isso é o papel do médico veterinário, tá? Controlar o ganho de peso do rebanho, tá? De acordo com a forma onde os pastos são manejados, tá? E aí eu botei as perguntas. Há planejamento na propriedade da época da seca? Olha só, a gente 2 meses antes do fim da chuva vamos começar a fazer a silagem, já plantamos um milho, vamos fazer não sei quantas toneladas de silagem, vamos fazer 200 toneladas, tá? Quantos animais a propriedade suporta? Nesse pasto que você está vendo aí, suporta 15 animais, 20 animais, vamos testar, vamos ver o que a gente pode fazer, tá? O manejo correto de pasto e coxo, manter na seca as vacas uma parte do dia no pasto, outra parte do dia comendo silagem no coxo, tudo isso dá para ser controlado, tá? Pelos consultores da propriedade, fazendo com que minimize os problemas dessa propriedade, tá? Fazendo com que os animais, né, não percam peso e, melhor, ganhem peso na época da seca, que é o correto, se houver o manejo certo. Agora eu vou explicar 2 formas aí de conservação de pasto, que a Ana Paula até falou na aula, tá? A da esquerda é o pasto diferido e a da direita é a silagem, tá? O que é o pasto diferido? Nada mais, nada menos que você pegar um pasto da propriedade e separar ele para a época da seca. Então eu vou falar, olha só, esses 3 pastos aqui ninguém mexe. Final de março, deixa ele quieto aí, que eu vou usar eles na época da seca. Quando os pastos que a gente está em uso estiverem secos, no talo, a gente vai jogar os animais nesse pasto, né? E aquilo, por mais que o pasto fique muito seco, muito ruim, muito buchoso, igual está na foto aí, pelo menos os animais têm comida. Então tem gente que pensa assim, eu prefiro que ele tenha uma comida ruim do que ele não tenha comida. Enquanto outras pessoas já pensam muito maior, né? Penso que existem várias formas de fazer até um manejo rotacionado, né, usando aqueles pivôs de irrigação para conseguir fazer, tá, com que os pastos sejam nutritivos mesmo na época da seca, tá? E eu pontuei aí que esse pasto tem uma alta quantidade de matéria seca, difícil de digestibilidade e é pouco nutritivo. O animal vai comer 15, 20 quilos por dia de comida no máximo, olha lá. E ele vai mais andar do que comer. E o bovino não pode ficar andando, o bovino tem que ficar comendo, né? Enquanto na silagem, né, se houver planejamento, a silagem ela é uma opção muito boa. Ela é cara, mas às vezes a propriedade já tem trator, já tem funcionário,
bastante, já tem uma estrutura pronta para poder fazer silagem. Ou se comprar silagem, que é muito, muito caro, tá? Ela pode sair de 50 centavos o quilo até R$ 1 o quilo, né? E uma tonelada dá mal para um dia, dependendo da propriedade. Então, assim, vai gastar R$ 1.000 por dia de silagem? É uma opção? Se fizer, é muito barato. O custo do produtor por tonelada pode ser 250, R$ 300, se ele já tiver o equipamento todo dele, tá? E a vantagem da silagem é que ela tem a maior porcentagem de água, ela tem boa digestão e um excelente valor nutricional, tá? O aproveitamento nutricional da silagem, pela forma de armazenamento que ela tem, é muito, muito boa, tá? Então é um alimento que tem muita energia, muita proteína. O ruim é o desperdício, né? Tem uma alta taxa de desperdício, tá? Mais de 20% da silagem é perdida por questão de fungo, por questão de cai do trator, cai para fora do coxo, tá? Então, assim, apesar das perdas da silagem, ela é muito nutritiva e muito boa. A maioria das fazendas usam esse método, tá? Na época da seca para driblar, né, essa época ruim e não deixar com que os animais percam peso, tá? E como eu botei pontuando, o da esquerda é muito desafiador para o bovino, tá? O animal vai andar, comer esse alimento ruim e vai só perder peso, tá? O da direita, que eu botei silagem, ele é muito mais comum em vacas leiteiras, mas pode ser muito usado também por gado de corte, às vezes na fase de terminação, às vezes a pessoa quer vender urgente o gado e pode usar a silagem como suporte, tá? Então, assim, a silagem, dependendo do custo que o produtor teve, é uma opção até para o gado de corte também, tá? O interessante é o animal ganhar peso, tá? E ser lucrativo a propriedade. Então, alguns sinais clínicos da deficiência de energia e proteína. Não sei se para você está aparecendo, mas o meu deu uma travada aqui no slide e saiu de esquadro a bolinha com o texto, tá? Como sinais clínicos, a gente tem perda de peso, ou seja, um baixo score de condição corporal, tá? Aparência debilitada e pelos quebradiços, uma queda abrupta na produção leiteira e de carne. Resumindo, não há deposição de carcaça, não há produção leiteira, tá? O pior, na minha opinião, que é o anéstro, que é a ausência de cio, porque isso aumenta o intervalo entre partos, faz com que a propriedade que produzia uma quantidade de X de bezerro por ano faça com que ela produza muito menos bezerro, menos lucratividade, né? E abortamentos inatimortos, porque se o corpo está em estado crítico, provavelmente vai haver um abortamento desses animais, tá? Lembrando que são sinais de rebanho, tá? Você vai ver um animal, tá? Se o animal está com esses sinais clínicos e é só um, lógico que não necessariamente é deficiente de energia e proteína, ele pode estar com alguma outra afecção, tá? Mas quando esses sinais vêm, geralmente vem no rebanho inteiro, porque o rebanho inteiro está passando pelo mesmo problema. Prevenção e tratamento, tá? A gente tem que fazer o planejamento anual do rebanho, da dieta, tá? Seja um técnico agropecuário, um zootecnista, um veterinário, enfim, o encarregado, né, de planejar a dieta, o plano inteiro, planejar quantos quilos os animais vão comer, quantos animais eu vou manter, tá? E outras formas para poder garantir que o animal pelo menos comida vai ter, tá? O manejo correto de pás e capineiras, cortar a capineira no ponto certo, não deixar ela passar demais, senão ela fica muito buchosa, com muita lignina, tá? Não deixar a vaca uma quantidade muito grande de dias no mesmo pasto, tá? Conservar o pasto, como eu falei, o pasto diferido. Existe forma de você guardar o pasto na seca com que ele não fique tão seco, tão buchoso, tão ruim, tá? É só aproveitar as últimas águas, as últimas chuvas, que você vai conseguir ter um pasto ok, né? Mesmo na época da seca, lá para junho, tá? O aperto mesmo vem em julho, agosto, setembro, né? E a suplementação proteica e energética, tá? Podendo usar farelo de trigo, farelo de milho, a ureia também, tá bom? Na foto inferior à esquerda, a gente tem um pastejo rotacionado, tá? Com sistema de irrigação. Dá para ver que o pasto está bem verdinho, tá? Onde os animais conseguem se alimentar. É um alimento de qualidade, é um alimento nutritivo. Se for um gado de leite, vai manter a produção mesmo na época da seca, tá? À direita, a gente mostra o pastejo rotacionado, onde a vaca fica uma quantidade X de dias, né? Para conseguir, né, fazer com que a planta tenha um período, né, parada para ela se recuperar, mais ou menos 15 dias,
ou até mais, para que ela consiga se recuperar, né? E ficar no ponto de novo, no ponto certo, para o bovino conseguir comer, tá? E não ficar muito pisoteado. No canto inferior direito tem aí a foto de silagem, tá? Silagem comprada, que essa ensacada aí é muito cara, tem 25 quilos por saco, é muito caro, tá? Então, assim, são formas que você consegue, né, reverter a deficiência de energia e proteína. O ruim é o gasto, né? Tem gente que lida de várias formas. Tem gente que tem prejuízo na seca, mas tem muito lucro na época das águas. Tem gente que consegue ser lucrativo o ano inteiro, né? E tem gente que passa aperto o ano inteiro por mau planejamento. Agora a gente vai falar da deficiência de cálcio, tá? Um assunto que cai bastante na prova, certo de cair, tá? E já tem umas questões manjadas que vocês prestarem bem atenção, com certeza vão estar na prova. Tá? Eu vou começando falando... Ih, deu ruim aqui no slide. Deu ruim, não sei se para você está aparecendo, mas o meu tá tudo junto as letras, tá? Tá? É uma doença metabólica, tá? Ligada ao pós-parto, né? Ele é comum na mesma região, ou seja, se uma vaca deu deficiência de cálcio, geralmente outras vacas já deram ou vão dar deficiência de cálcio, tá? Vão ter hipocalcemia, tá? Isso acontece porque a exigência de cálcio é muito maior do que a disponibilidade de cálcio. Por mais que tenha ação dos hormônios que aumentam a quantidade de cálcio no sangue, que quebrem os osteoclastos e façam com que o cálcio saia do osso para a corrente sanguínea, é muito... ainda assim é insuficiente perto do que a vaca precisa, tá bom? É uma doença ligada ao pós-parto, principalmente nas primeiras horas, digamos 12 horas até 24 horas do pós-parto, tá? Uma alta demanda de cálcio, vacas leiteiras em alta produção, tá? E pode também estar ligado à dieta. Se a gente for parar para pensar, a vaca ela vai passar por um grande esforço na hora do parto, tá? Principalmente se for vaca holandesa, por exemplo, só um exemplo, tá? Se for uma vaca holandesa. Então imagina que ela está produzindo 40 litros de leite, tá? Que ela tem que fazer um esforço absurdo no parto, ela precisa do cálcio para as contrações, tá? Fora o esforço físico que ela vai fazer para poder parir. Isso vai fazer com que ela exija muito cálcio, tá? E podendo deixar ela suscetível a essa deficiência, tá bom? Então, como expliquei, periparto, a mobilização de cálcio por colostro, diminui a concentração sérica de cálcio, e isso faz com que, né, o PTH comece a agir, né, e aumentar a disponibilidade de cálcio. Então, o corpo vai começar a tirar cálcio do osso, aumentar a reabsorção de cálcio renal, tá? E também vai fazer com que o trato gastrointestinal absorva mais cálcio, porque o trato gastrointestinal controla também a quantidade de cálcio que é absorvido, tá bom? E é isso, mesmo com a ação do paratormônio, como já falei, a mobilização é insuficiente em vacas de autoprodução, levando à hipocalcemia. Tá? Vou mostrar algumas apresentações da hipocalcemia, tá? A forma subclínica, onde o animal geralmente vai ficar em estação, terá tremores musculares e ataxia, tá? Agitação e hipersensibilidade, né, a alguns estímulos. Então, se você levar esse animal a vários estímulos, ele vai ter tremores, ele vai ter rigidez, tá bom? E muito agitado e nervoso, tá? E é isso. Se o animal está com esses sintomas, não quer dizer que é hipocalcemia. Pode ser outra e qualquer doença. Pode ser intoxicação, pode ser algo neurológico, pode ser um milhão de coisas, tá? Então, se a gente não sabe o que é, a gente entra com cálcio assim mesmo, porque pode ser uma hipocalcemia, tá? Pode ser até um problema com magnésio que eu vou falar mais à frente. Então, se eu não sei o que é, eu vou entrar com cálcio, tá? Gluconato de cálcio intravenoso, tá? E também vou fazer um antitóxico, o Merceptom, porque se for uma intoxicação, o Merceptom vai ajudar. Se for uma deficiência de cálcio, o gluconato de cálcio vai ajudar. Então você vai entrar com os dois na forma subclínica, porque você não sabe o que está acontecendo, tá? Então se for uma intoxicação, talvez o Merceptom salve, tá legal? Porque como a forma é subclínica, a gente não tem muitos detalhes ainda para ter certeza se é realmente uma deficiência de cálcio. Forma clínica, onde o animal fica em decúbito, depressão e anorexia, não responde a alguns estímulos, tá? Tem um aumento da frequência cardíaca e pupilas dilatadas, tá? Onde o animal perde a contração muscular, ele fica flácido, tá? E sempre em decúbito, não consegue se mexer, tá? Isso já é uma forma clínica e aguda da doença, tá legal? E olha aí, um animal totalmente flácido, não se mexe, mesmo se fizer gerar vários estímulos nesse animal, esse animal não vai se mexer, é uma flacidez total,
e o nível de consciência vai estar rebaixado. Lembrando que nível de consciência rebaixado pode ser um sinal de outras e várias doenças neurológicas, tá? Que mais para frente na matéria serão abordados, tá? Mas pode ser hipocalcemia, tá? Então, o tratamento, tá? A gente vai administrar gluconato de cálcio intravenoso de forma lenta, porque se eu administrar de forma muito rápida o cálcio, eu posso ter problemas cardíacos, tá? E a forma de prevenção da hipocalcemia é a gente fazer a dieta iônica negativa, tá? A gente vai fazer com que haja diminuição da excreção urinária de cálcio no periparto, ou seja, a gente aumenta a quantidade de íons negativos na dieta, ou seja, a gente vai fazer com que o corpo faça tampão e ele aumente a reabsorção de bicarbonato, tá? Isso vai fazer com que o corpo aumente a excreção de cálcio, porque como eu falei, por mais que o corpo faça milhares de mecanismos para tentar reabsorver cálcio, o cálcio que o corpo reabsorve é insuficiente. Então a gente vai ter que manipular o corpo do animal a excretar o cálcio para que o corpo consiga gerar mais cálcio ainda, tá? Então a gente vai levar o animal a ter pouquíssimo cálcio pela excreção grande de cálcio pela urina e fazer com que o paratormônio haja cada vez mais para absorver muito mais cálcio, tá? E aí os cálcios vão estar em níveis séricos, tá? Suficiente para manter esse animal, tá? Em condições de parir, em condições de produzir leite, sem que haja deficiência, tá? É uma forma de manipular o corpo do animal dias antes do parto, tá? Eu esqueci de colocar que são 21 dias, tá? Antes do parto. Então, 21 dias antes do parto, você vai começar a fazer essa dieta iônica negativa. Você vai priorizar íons, excrete íons positivos, tá? E o corpo começa a liberar mais cálcio, beleza? Eu deixei escrito aqui no slide para até a pessoa esquecer, depois não precisar vir no vídeo novamente. Já tem tudo escrito, explicadinho aí, tá legal? Agora eu vou falar sobre a deficiência de magnésio, tá? Ela é bem parecida com a deficiência de cálcio, pode confundir, tá legal? Eu vou falar um pouco também das funções do magnésio, tá? Ele é um componente do osso do animal, tá? Ele está presente no metabolismo de carboidratos e lipídios, tá? Ele é responsável pela síntese da acetilcolinesterase, tá? A epidemiologia da doença, principalmente vacas no pico de lactação que demandam muito magnésio, animais submetidos à viagem que o músculo depende de muito magnésio, um desequilíbrio, né, entre outros minerais como o cálcio e o potássio, tá? E uma alimentação ruim, ou seja, uma alimentação ruim, um pasto ruim, o animal não come, o animal tem menos magnésio no corpo, beleza? E falando da acetilcolinesterase, tá? Ela vai degradar a acetilcolina. A acetilcolina é responsável pela contração muscular. Resumindo, a acetilcolinesterase ela controla a acetilcolina, tá? Tanto na contração quanto no relaxamento muscular, tá? Então, se eu não controlo a acetilcolina, o animal vai estar sempre em contração, beleza? Eu dependo dessa enzima para controlar a acetilcolina. Então, se eu não tenho essa enzima controlando a acetilcolina, o animal vai estar sempre em contração. Então, se tem uma quantidade X de acetilcolina agindo na contração muscular, a acetilcolinesterase vai controlar, fazendo com que o animal não tenha uma contração tão grande, beleza? Então, o magnésio é um componente dessa enzima, tá? Tanto na produção quanto na liberação, tá? Então, por isso que quando o animal tem deficiência de magnésio, ele fica tetânico, ele fica todo estirado como se tivesse tétano, entendeu? Em contração constante, com os músculos rígidos, tá legal? Então, a forma aguda. A forma aguda a gente vai ter hipersensibilidade, respostas exageradas a estímulos, tremores exacerbados, aumento de temperatura, aumento de frequência cardíaca, o animal vai ter opistótono, igual tá na foto, tá? E em quadros hiperagudos, o animal vai morrer rápido, tá? Se for um quadro muito agudo, ele vai ter morte súbita. Tá? E na forma crônica, a gente vai ter sinais semelhantes a da aguda de forma mais brandas, tá? Não vai ter tremores muito exacerbados, a temperatura vai estar normal, a frequência cardíaca normal, tá?
o animal vai estar num quadro mais não tão grave, tá? O diagnóstico, a gente pode fazer a dosagem, né, de magnésio no sangue e na urina, tá? Mensurar o magnésio nas pastagens para ver se é deficiente, né? O diagnóstico experimental, né, levando para outra pastagem, por exemplo, ou mudando o manejo para ver se realmente o que está sendo feito, que está levando os animais a terem essa deficiência. Os sinais clínicos, como eu já falei antes, e pela necrópsia, tá legal? O tratamento a gente faz com sulfato de magnésio intravenoso, tá? Também com óxido de magnésio e relaxante muscular para aliviar os sintomas. Caso for um caso crônico, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse animal, né, até que se resolva o problema. Sempre ter cuidado com o magnésio, porque ele pode, em quantidades muito grandes, pode eutanasiar o animal, tá? Então, controle do magnésio para que não se mate o animal, tá legal? Então, falando sobre deficiência de fósforo e de sódio, tá? A gente vai falar sobre as osteodistrofias também, tá? E outras doenças causadas pela deficiência de fósforo. O fósforo é deficiente nas pastagens e também no solo. É uma deficiência muito comum no Brasil. Na real, é a mais comum no Brasil, tá? E os animais criados exclusivamente a paz são os mais prejudicados. Por quê? Porque o sódio é abundante na ração. Então a vaca que come ração no coxo todo dia não vai ter deficiência de fósforo. Entendeu? Então só os animais criados a pasto que vão ser deficientes, principalmente animais de corte. Legal? Um ponto importante, o fósforo ele migra para a semente durante o crescimento da planta. Portanto, a forragem verde e brotações são mais abundantes em fósforo. Como assim? Quando a planta está muito madura, o fósforo vai estar na semente, ele não vai estar na planta. Quando a planta está verde, ela vai estar abundante em fósforo, porque o fósforo está na estrutura da folha, entendeu? Então, se o animal está num pasto muito seco, ele pode ser deficiente, tá? Porque a semente solta da planta, pelo vento também, tá? Então, na forragem verde, nesses pastos rotacionados, é muito abundante em fósforo. Resumindo, para o animal ser deficiente em fósforo, ele tem que estar num pasto muito ruim, muito seco, muito velho e não estar comendo ração, que é a realidade do Brasil inteiro, né? E só para pontuar a nível de curiosidade também, as funções do fósforo, né? Ele é componente da membrana celular, compõe o ATP, né? Responsável pelo tamponamento sanguíneo, estruturas de DNA e RNA e compõe ossos e dentes. Falando rapidamente aqui sobre o raquitismo, tá? Ela é uma osteodistrofia causada pela deficiência de fósforo, tá? E vai afetar a placa de crescimento ósseo, tá? Então vai ter uma falha na mineralização de ossos longos, fazendo com que o animal não consiga se manter de pé, tenha os membros arqueados e dificuldade para se locomover pelo resto da vida, tá? Com sinais clínicos: dor óssea, claudicação, inchaço nas articulações, os membros arqueados e deformidade angular, tá? E a gente só vai tratar um animal nesse estado aí, tá? Se não tiver danos irreversíveis. Se não tem jeito, é melhor o sacrifício do animal, vende para o abate, sacrifica, faz o que achar melhor, né, para o animal não sofrer, tá? E não dar tanto trabalho, tanto gasto pro proprietário desse animal, tá? Já a osteomalácia é uma osteodistrofia que vai atingir os animais adultos, tá? Essa osteodistrofia ela ocorre pelo acúmulo excessivo de placas ósseas não mineralizadas, tá? Fazendo com que o animal tenha muito inchaço em região articular devido a isso, tá? Por acúmulo dessas placas ósseas, tá? Que às vezes desde jovem não mineralizou, tá? Ou se ele teve osteomalácia depois de velho, tá? Porque isso vai se renovando e nesse caso não se renova, não há remodelação óssea, tá? Inchaço em região articular e fraturas espontâneas, tá? Então o animal pode ter fratura de garupa, fratura em galho verde, tá? Entre outros. E falando rapidamente do botulismo, tá? A deficiência de fósforo gera osteofagia, que é a necessidade do bovino em roer ossos, tá? Às vezes tem carcaça na pastagem, é muito comum, às vezes um bezerro morre, pariu, morreu em 2 dias e aí fica aquele osso lá no chão e o animal roe esse osso em caso de deficiência de fósforo, tá? Eu já vi um caso de
botulismo, tá? E o animal, assim, ele tem sinais neurológicos, tá? Que pode até confundir com outras doenças como a raiva, tá? O animal perde peso, tem dificuldade de locomoção, paralisia muscular e principalmente a dificuldade de deglutição. Né? Como tem esse animal aí, ele não consegue se manter de pé e principalmente os membros anteriores, né? Ele perde a rigidez e não consegue se levantar. E aí o osso fica friável, ou seja, pela deficiência do fósforo, né? Olha aí, o osso nessa figura aí, eu acho que era o osso a costela, se não me engano. A faca está entrando com muita facilidade, o osso fica friável, o osso fica mole, tá? Então isso é uma forma de diagnóstico, tá? Um achado de necrópsia para que se põe na prova, tá? E essa vaca aí abaixo, né, à direita, tá? Ela tá com ossos fraturados, dá para ver que não tem aquela mesma, acho que a crista do ilho não tá na mesma posição que da esquerda, provavelmente está fraturada, tá? Devido a o osso ficar friável demais. E na deficiência de fósforo, né, falando no geral, o diagnóstico, a gente faz o diagnóstico clínico, tá? Histórico, né? Às vezes a propriedade já tiveram vários casos de botulismo, né? Às vezes pela água também o animal pode se contaminar com a bactéria, né? Por necrópsia, que é um achado muito importante, né? Pela histopato, análise de solo e pasto para ver se ele é deficiente, e a dosagem de fósforo, que não é muito relevante em bovinos, tá? E não se deve colocar isso na prova, tá legal? E como eu já falei antes, tem que avaliar se há danos, né, irreversíveis, né? E aí eu vou pensar se eu vou gastar dinheiro, se eu vou me esforçar, se eu vou chamar veterinário, né, para tratar um animal que teve, às vezes, depois de adulto, tá? Ou se ele já nasceu assim. Nasceu assim não, se ele teve, né, a osteostrofia quando jovem, desculpa, tá? Então, eu tenho que sempre avaliar os danos para ver se vale a pena ou não tratar, porque é clínica de animais com problemas na placa de remodelação óssea, problemas ósseos é muito ruim, né? Principalmente para ovinos, tá? Tratamento e profilaxia, tá? A gente vai fazer a correção do solo, tá? Suplementar o fósforo na dieta, tá? Com o quê? Com ração. A ração ela é rica em fósforo, então pela ração eu consigo suplementar. Ah, mas a ração é cara. Se a ração é cara, tem um sal mineral também que tem nessa composição o fósforo, tá? E como sempre, evitar carcaças no pasto, para evitar casos de botulismo, tá bom? E o último slide aqui é a deficiência de sódio, tá? O sódio, ele, quando está deficiente na pastagem, é muito fácil de perceber. Os animais dão os sinais rápidos. Principalmente o animal come terra, tá? Ele come terra, fica lambendo outros animais, ele fica lambendo estrutura, lambendo madeira, então assim, é muito fácil perceber que o animal está deficiente de sódio. Outra forma também, às vezes o animal vai no coxo e fica lambendo o coxo, porque ele está querendo lamber sal, beleza? A necessidade diária de sódio de 90 gramas por vaca por dia. O ideal é ter coxos espaçados, proporcional ao lote de animais, tá? E cobertos e limpos, porque o coxo do sal tem que estar sempre coberto, tá? Para que a chuva não, né, atrapalhe a ingesta do sal pelos bovinos, tá legal? E é isso, eu devo marcar com vocês a monitoria presencial antes da prova. Qualquer dúvida pode me chamar, pode me ligar, eu explico por ligação, por videochamada, de qualquer forma eu dou uma ajuda aí, né, nesse conteúdo da prova de quinta, tá legal? Grande abraço para todos.